Então, oi, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Esse é o Curta Cineclube, que foi aprovado no edital Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio, né? Então, a ideia é que inspire novos realizadores, tanto a uma criação, vamos supor assim, de cineclubes, né, quanto a criação de produtos audiovisuais, né? Que a gente pense que o audiovisual como uma estratégia de comunicação e educação também. Então, dentro desse projeto Curta Cineclube, nós vamos conversar hoje com a Gleiser Ferreira, do Cine Taquara, Igor Lioy, do Cine Escola, #Cine Escola, um projeto muito bacana que ele criou, e o Luiz Cláudio Lima, do Cineclube Subúrbio em Transe, né? um cineclube que é uma inspiração para muita gente, um trabalho que eles fazem, né, que milita também para levar o cinema nacional para a população. Então, vamos começar. Gleiser, bem-vinda. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir aí, né? Mas é uma grande honra estar aqui apresentando a galera do Cine Taquara, que é um coletivo aqui da Zona Oeste, Cineclube, Preto de Rua, né? E vamos conversar aí, estamos prontos para essa troca. Não, beleza, eu só vou ficar fazendo assim umas pontinhas aqui, mas a ideia é que vocês tomem conta do programa aí. Igor, tudo bom, meu camarada? E aí, Cristian, obrigado pelo convite. Gleiser, prazer. É importante, né, a gente falar de cinema, é importante a gente falar de cinema suburbano, é importante a gente falar de cinema estudantil, é importante pensar o cinema a partir de um processo de democratização de acesso. A gente sabe que o fazer, né, o consumir ainda é algo muito caro, né? Então, a gente precisa pensar em ferramentas e possibilidades para que cada vez mais pessoas tenham acesso e que a gente descubra cada vez mais talento, né? Em prol que essas pessoas possam viver e acreditar que é possível, sim, fazer cinema no subúrbio, fazer cinema na escola, entre outras possibilidades. Igor, estava aqui pensando, você professor da rede pública municipal do Rio de Janeiro, certo? Você tem a ideia de criar o Cinescola, #Cinescola, que cria 3 curta-metragens que vão aí para mais de 70 festivais pelo Brasil, para o exterior, mais de 15 prêmios. Como é que deu esse start aí de você lá? Bom, vou pegar a criançada, vamos fazer filme, vamos estudar cinema também. Foi uma atividade paralela? Como é que a direção da escola, quando você bateu lá, falou, olha, vou fazer cinema aqui com a garotada? Como é que a direção da escola reagiu? E essa tua relação com o cinema, né? Porque teu foco é a história. Para onde você foi nesse caminho aí? Como é que você chegou até o cinema, meu amigo? Começou em 2018, né? Eu com 28 anos, eu tive a possibilidade de fazer um filme sobre meu avô num curso chamado Portelas, criado pelo André da Costa Pinto, pela Cecília Rabelo, pelo Rodolfo Soares, que tinha como objetivo que a comunidade portelense, as pessoas que moram ao entorno da Grande Madureira, pudessem, né, fazer seus próprios filmes de histórias daquele local. Então, foram 3 histórias, um sobre o papel das mulheres no samba, um sobre a dinâmica entre o passado e o presente do samba e do rap, comparando personagens históricos, né? O Chico Tadeu como rapper, e um cara que é militante da arte ali em Madureira, o Paulo da Portela, na época que ele fundou a Agremiação, e o filme do meu avô, que se chama Um Craque Esquecido. Meu avô hoje tem Alzheimer, jogou no Botafogo, no Fluminense, campeão carioca, jogou na seleção carioca, enfim, teve uma trajetória enorme dentro do futebol e ninguém lembrava dele, né? Ninguém lembrava dele e, para além de ninguém lembrar dele, ele mesmo não lembrava dele. O apelido dele no futebol era ladrão de bola, né? Apelido dado pelo comentarista da Palavra Fácil, Luiz Mendes. Nessa brincadeira do filme do meu avô e tudo mais, eu pensei, cara, por que eu não posso fazer filme com os meus alunos? E assim, eu sou professor, já deve ter mais de 10 anos, né? E o Cine Escola se tornou minha dissertação de mestrado, né? Uma coisa que foi muito disruptiva foi quando eu entendi o seguinte: e independente do que a gente vai construir no ensino e tudo mais, pensando a partir da lógica freiriana, né, de troca, entendimento que a educação ela se constrói junto com o aluno e tudo mais,
mas eu era um professor que mais falava do que escutava. E muitas das vezes a nossa matéria é o centro do universo, né? E aí, naquele momento, eu dava aula para uma turma há 4 anos, desde o 6º ano. Eu estava no 9º ano encerrando com eles, eu decidi fazer o Cine Escola e tudo mais. Cara, eu descobri verdadeiros talentos, como a Ariane, que é a protagonista do Inspirações. A menina canta, compõe, né? Fã de Lázaro Ramos e de Isa. Quando o filme estourou, Lázaro ligou para a Ariane, deu um livro para ela, falou para ela se dedicar à carreira e tudo mais. Fizemos 3 filmes, né? O Igor não escolheu nenhum dos 3 filmes, os alunos, a gente fazia debates sobre posicionamento de câmera, sobre qual história era, qual tinha história tinha viabilidade, visto que a gente não quis fazer, a gente queria fazer a questão documental e não tinha tempo, né, hábil e nem recurso, até porque era o Banco Igor que financiava o projeto, né? Então assim não tinha como fazer ficção, né? E aí eles escolheram, né, o Para Todos, que é debatendo a questão de gênero dentro do futebol. Teve o Para Além do Para Todos, o Ainda Somos os Mesmos. O Jonathan Rodrigues e a equipe, eles escreveram um roteiro que debatia o sonho dos alunos com o sonho dos pais deles. E aí os filmes rodaram em muitos festivais, né? Foram mais de 70 participações em 50 e poucos festivais diferentes, mais de 20 premiações. A gente rodou, a gente foi para a França, quer dizer, a gente foi, o filme foi, né? A gente não tinha pandemia, enfim. Mas foi muito. Aí, assim, a gente descobriu várias coisas no processo. Os alunos gostavam muito de cantar, a gente fez um jingle, a gente conseguiu um estúdio profissional para levá-los para gravar, ficamos um dia inteiro no estúdio e tal. Aí teve o Banco Igor financiando o almoço também. Aí os professores ratearam lá para pagar a van, e foi muito mais. Mas assim, foram experiências que transformaram a minha vida enquanto educador. Porque eu passei a pensar por um outro lado. É que eu comecei a pensar, e o mestrado me ajudou muito a partir das reflexões, quanto essas memórias subalternizadas são desubalternizadas dentro do processo, que é o processo de fomento do audiovisual, a partir do momento em que esses filmes eles rodam em festivais. Porque, assim, as vozes, elas estão aí. O que a gente faz dentro desses projetos é amplificar essas vozes. Então, há um processo de subalternização. Tem uma socióloga, né, a Gayatri Spivak, que ela tem um livro chamado Pode o Subalterno Falar. E ela diz que o subalterno não pode falar, que tem sempre que ter uma mediação. Né? E aí uma das coisas que eu trabalho na dissertação é isso, é mostrar que existe um espaço ali, depois que o aluno está empoderado, sabe, que ele passou por um processo de capacitação e tal, que ele tem a possibilidade de mostrar ao mundo todos os seus talentos sem que o professor interfira. Então, assim, foi um processo de um ganho absurdo. Eu me sinto transformado pós-Cine Escola, enquanto educador. Para os alunos, a gente deu pauta pra caramba, a gente fez Fábio Júdice ao vivo, molecada ao vivo na TV, e eles, tipo, tremendo. Eu falei, molecada, vocês estão preparados. Eu vi os vídeos de quando a gente começou o processo, eles não conseguiam olhar para a câmera. E o processo termina com eles cantando na Globo. Eu falei, cara, é isso, sabe? E assim, para deixar um recado, eu acredito que o audiovisual estudantil ele deveria ser política pública. Enquanto a gente tiver fragmentado, eu falo, inclusive, por exemplo, pelo Luiz. Luiz é professor da rede municipal, lá no ginásio Grécia, tem ele e a Lídia que fazem projetos fenomenais há muitos anos de audiovisual. E aí eu pergunto, qual era o apoio que eles têm nos últimos governos com relação a essa produção, sabe? A gente tem que parar com isso de achar que a gente tem que ficar dando jeitinho, a gente não tem que ficar dando jeitinho, tem que ter fomento, sabe? Tem que ter formação de professor. O professor quer trabalhar audiovisual, só que ele não tem as ferramentas necessárias para que aquilo aconteça. O Igor deu sorte por causa que as pessoas do Portelas, né? E aí eu deixo um agradecimento muito especial a 3 pessoas que estiveram comigo em todo momento, que foi o André da Costa Pinto, grande cineasta paraibano, a Natália Sarro, diretora do Departamento Cultural da Vila Isabel, cineasta também, e o Vinícius Bondim. Né? Cada um teve seu papel dentro do projeto. Se não fosse por eles, não teria acontecido, até porque ninguém faz nada sozinho. Né? A gente só faz quando a gente se aquilomba, quando a gente se junta para poder mostrar que a cultura é a única forma de transformação dessa sociedade. Eu não sei se Gleice teve essa mesma experiência, mas os meus alunos são de Santa Cruz, da área rural. Eles nunca tinham ido ao cinema. E como é que eu ia falar de produção cinematográfica se eles não tinham consumido ainda?
E aí o André conseguiu 100 ingressos para o Botafogo, aí tinha que contratar o ônibus. Aí eu sou meio maluco, eu falei para minha esposa, eu vou alugar o ônibus. Só que eu não tinha o dinheiro total, era 3 mil e pouco. Aí eu dei uma parte, o Rafa deu uma outra parte, a gente alugou, levamos os 100 alunos. Eles não acreditavam que iam fazer o filme, eles debochavam da gente. Aí eu comecei a conseguir vídeos motivacionais. Aí eu consegui vídeo do Zé Trajano, do Juca Kfouri, da Verônica Costa, do Adílio, e o último vídeo que eu consegui foi do Zico. E eu mandei uma mensagem para ele, convidando ele para a escola, e ele falou, cara, eu tô no Japão, não posso ir. Eu falei, mestre, você me mandou um vídeo? Parabéns ao professor Igor por essa iniciativa, por esse trabalho chamado Cine Escola, projeto de audiovisual. Quando eu mostrei para as crianças, eu nunca vi uma fala tão quieta como aquela. Meu Deus do céu, passou um anjo. E aí depois foi um tal de gritaria, de um bater no outro, é o Zico falando da escola, falando o nome do projeto. E aí a molecada caiu dentro, cara. Virou uma parada que, tipo, todo mundo só falava naquilo, todo mundo só queria ter aula Cine Escola. Mas foi um ano muito divertido. Eu tenho saudades. Foi em 2019, eu tenho muita saudade disso, cara. Gleiser, você teve um professor assim? Fiquei pensando nisso, cara. Quando eu fico ouvindo essas histórias de professores fantásticos que fazem das tripas coração para conseguir fazer com que a galera se motive a criar, a produzir, a ser ouvida, eu fico imaginando, gente, era esse tipo de professor que eu queria para mim na minha época de escola. E a gente sabe como faz diferença, né? E eu fico pensando assim, a gente fala sobre essa coletividade, a importância dela, ainda mais no cinema, que é uma arte inteiramente coletiva, não tem como fazer um filme sozinho, né? Então, juntar uma turma, galera que nunca tinha ido ao cinema, pô, esse trabalho é incrível, cara, que você fez, Igor, sinceramente. E a gente aqui na Taquara, vira e mexe, a gente está também em outras, né, em outros lugares, seja a gente no Degas, em Bangu, seja a gente nas escolas, e a gente via essa realidade também de uma galera que não tinha ido ao cinema. E aí é muito complicado a gente parar para discutir realmente linguagem cinematográfica quando a gente não tem esse acesso, né? E aí a gente percebe também a importância de trazer para a realidade daquela juventude, da nossa juventude, né? A nossa criançada. E aí a gente pega, por exemplo, tem um filme que eu acho muito bacana, que é Disque Quilombola, porque Disque Quilombola ele é um filme de Minas Gerais, um curta-metragem, né, infantil, do Gabriel Martins, e ele trabalha a realidade da galera de uma favela lá do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, no caso, e uma galera de um quilombo. E eles ficam conversando aquela brincadeira de falar na latinha, os telefones de lata, né? E fica aquele telefone sem fio ali, brincando na latinha, e cada um falando sobre as experiências que tem, o dia a dia, como que é, seja na favela, seja no quilombo. E a galera sempre se amarra muito, e a gente entende por quê, porque a galera se vê, sabe? Tanto na realidade quilombola, o que é incrível também de pensar, né? Que a gente consegue se transportar para uma outra realidade que não só a nossa, né? Consegue ver quais são as semelhanças, crianças que são como nós, né? E as crianças começam a se ver também por causa desse dia a dia na favela que já é comum, né? E a gente começa a conversar sobre problemáticas sociais a partir daí. E sabe qual é o barato disso tudo que vocês estão falando aí? É que a partir do momento que a gente consegue entender o mundo a partir de forma imagética, a gente, quando vai desenvolver outros trabalhos, a gente já está na frente de muita gente. Porque tu já pensa o negócio, pensa como reverbera, pensa como vai fazer a dinâmica de montagem de uma coisa, de outra, pô, isso aqui vai ficar bom assim e tudo mais. Quando eu fiz o processo do Portelas e depois a construção do Cine Escola, eu consigo olhar de uma forma diferente para aquilo que eu estou produzindo, né? E eles também. Chega um momento que, quando a gente fez o Cine Escola, que eles dominaram o set, gente. Isso é maravilhoso, maravilhoso, cara. Assim, o Igor fez o trabalho dele, foi logo depois veio essa pandemia, a gente não teve a oportunidade de fazer sessão lá, convidei ele para fazer no Subúrbio em Trânsito. Então, a gente vem se falando. Às vezes eu conheço menos, né? Vou cobrar. Trabalho mesmo. Tem que fazer isso há um tempão, para ver se esse ano tem que fazer. E pode levar os filmes também lá para o Cine Taquara, combinar lá. Com certeza. Esse, inclusive, do samba também que você falou, fiquei super interessado, o filme do pessoal da escola também. Vamos... À disposição. Pegamos contatos já.